A nutrição materno-infantil mudou a minha vida, mudou a minha história e também pode mudar a sua. Eu sou a Camila Komatsu, eu sou mãe de 3 meninas lindas e também sou nutricionista materno-infantil. Eu tenho aí mais de 12 anos de experiência clínica e sou especializada, fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional. E venho aqui, para mostrar para vocês como que eu, mais de centenas de alunas aí, venho transformando a vida de milhares de famílias, seja ajudando essas famílias a engravidarem, a terem gestações saudáveis e melhorando a saúde e a qualidade de vida de muitas crianças. Hoje nós temos mais de 800 alunos na nossa plataforma, no nosso curso, que estão levando conhecimento totalmente atualizado, conhecimento científico, estão começando a ser autoridades na sua região, dentro desse nicho da nutrição que cresce tanto, que é a nutrição materno-infantil, estão conseguindo ter retorno desses pacientes. Então o paciente não vai uma vez só e depois nunca mais aparece, porque o paciente começa a ter resultado usando o nosso método Mãe Nutrida e estão conseguindo cobrar um preço justo. Eu falo que é a agenda dos sonhos, não adianta a gente ter a agenda nossa lotada se a gente não tiver a nossa qualidade de vida também. Então o que eu sempre falo para os meus alunos é para a gente ter a agenda dos sonhos, que a gente consiga cobrar um preço diferenciado, um preço que nós achamos justo pelo nosso trabalho, para que a gente consiga atender menos pessoas, para a gente conseguir se dedicar bem àquele paciente, aquela paciente que está ali nos procurando. E se você também quer se tornar uma nutricionista materno-infantil de sucesso, ter tempo para poder se atualizar, porque se a gente também está com a agenda lotada, a gente não consegue ter tempo de estudar. Se você quiser ter mais qualidade de vida, e o principal, gente, ter uma realização profissional, eu falo que o nosso nicho, quando a gente pega estatísticas aí absurdas de doenças na infância, tudo isso é facilmente prevenível. Quando a gente começa a trabalhar com essa prevenção desde antes dessa mulher engravidar, a gente consegue ter desfechos aí dessas crianças e, consequentemente, quando elas se tornarem adultas, muito melhores. Então, é uma missão que nós temos. Está nas nossas mãos mudarmos essas estatísticas absurdas aí de várias doenças. Então, é uma realização profissional aí absurda que a gente tem com o nosso trabalho. E isso é completamente possível quando a gente consegue nichar esses atendimentos. Então, hoje eu tenho alunas que atendem, eu atendo só tentante, não, eu atendo só gestante, ou eu atendo os primeiros 1.100 dias de vida, que é antes dela engravidar, gestação, lactação até essa criança completar 2 anos. Hoje é plenamente possível a gente se realizar atendendo esses nichos aí bem específicos. Mas isso não vai acontecer da noite pro dia. A gente tem que ter a plena consciência, eu não tô aqui para prometer nada para vocês que isso vai acontecer da noite pro dia, que é só assistir 1, 2 aulas e isso vai acontecer, e do nada você vai se tornar essa referência e ter todo esse conhecimento. Isso não aconteceu comigo dessa forma, eu demorei para conquistar tudo que eu tenho hoje, a agenda que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje e sigo buscando isso constantemente, mas eu tô aqui para te provar que isso é possível. Mesmo você tendo recém-formada, você já consegue focar nesse público materno-infantil. Eu não tenho segurança, Camila, para fazer uma prescrição de gestante, eu não sei como abordar esse público, como me comportar na frente de uma tentante que está contando ali para mim que acabou de perder o bebê. Eu também não sei me valorizar. A pessoa, quando reclama do preço, eu já tô lá oferecendo desconto para ela. Mesmo com todas essas inseguranças, é possível a gente ter sucesso na área. E eu vejo muita gente limitando, falando, não atendo gestante, não atendo criança, porque eu tenho medo. E eu falo que o medo, ele tem que existir mesmo, A gente tem que ter medo, porque é ele que nos breca de fazer qualquer tipo de besteira, principalmente quando a gente está falando de uma gestante, de uma criança, que são públicos extremamente peculiares, que tem aí diferenças, muito grandes no funcionamento do organismo. Então, o Mãe Nutrida, ele veio justamente para trazer esse conteúdo técnico-científico para vocês, de forma atualizada. Eu falo que o meu principal papel é pegar todos os estudos científicos, que eu leio muitos trabalhos científicos todos os dias, fazer um geral desse apanhado e passar para vocês junto com a minha prática clínica aí de mais de 12 anos. Porque pra gente ir perdendo medo, eu falo que a gente tem que estudar e começar a ir aplicando com as coisas que nós temos segurança. Com o passar do tempo, nós temos seguranças com muitas coisas. Porque a gente viu que aquilo ali realmente é respaldado pela ciência, que na prática clínica aquilo ali funciona e traz muito resultado. E aí, para quem é, então, Mãe Nutrida? É para nutricionistas, estudantes de nutrição, porque vocês já vão ter um super diferencial já trabalhando com esse público antes de se formar, já vão sair da faculdade já nichados, pediatras,
obstetras, que nós temos aí muitos pediatras e obstetras entrando na plataforma, e profissionais de saúde em geral, fisioterapeuta que é acupunturista, que faz a prescrição de algumas coisas, que mexe um pouco com a alimentação, apesar de não poder prescrever dieta, mas mexe com a alimentação dos pacientes. Então é muito amplo, são públicos aí que atendem gestantes de alguma forma. E com frequência, gente, eu recebo mensagens, né, dos meus alunos, das minhas alunas aí, que já têm resultados fantásticos na prática clínica, como que eu quero mostrar aqui para vocês. Entrei no Menutrida e vi sim que é possível ter um consultório de sucesso, ser referência na área e ser feliz no atendimento nutricional, atendendo o público materno-infantil. O Menutrida, para mim, ele me traz muita bagagem para ter conhecimento para atender esse público. A partir do Menutrida, eu adquiri muito conhecimento, a segurança, né, e a vivência dessa prática clínica. Eu só tenho a agradecer, né, a Camila por esse compartilhamento dela, de tanto conhecimento, da vivência dela. Eu sei que ela é a grande responsável pela minha realização profissional. Hoje, os meus atendimentos são totalmente focados para gestantes. Antes, eu atendia em torno de 10, 12 pessoas por semana. Agora, eu estou atendendo de 5 a 7 pacientes em um só dia. Graças ao Menutrida, eu aprendi tudo que eu queria ter aprendido na faculdade, mas que, infelizmente, ainda hoje não nos é ensinado. Eu sou muito grata, Camila, e é um prazer imenso ser aluna dela. Uma coisa que eu acho riquíssima no Menutrida é esse contato que a gente tem com as outras alunas. Então, a gente se torna mesmo um grupo de apoio. E não tem como você ter uma Menutrida e não ser uma profissional muito diferenciada. Hoje eu atendo apenas materno-infantil, sou muito realizada com os meus resultados, com as minhas pacientes. Eu tinha o conteúdo, mas faltava alguma coisa, faltava um lugar que eu pudesse ter essa troca, ter segurança de que o conteúdo era atualizado. Eu onde encontrei num lugar só, que é o Menutrida, que para mim é uma plataforma perfeita para o profissional que quer atender o público materno-infantil. Sou mãe nutrida há exatamente 2 anos. E o que mudou? Mudou minha precificação, mudou a minha conduta, o meu valor profissional. Na minha cidade, que teoricamente é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, eu tô me tornando uma referência muito grande no assunto, graças ao Mãe Nutrida. E agora eu quero contar um pouquinho também para vocês como que foi o meu começo, né? No começo, para mim, foi muito difícil, porque eu pagava para trabalhar. Eu alugava uma sala por hora, e aí quando eu não tinha paciente, eu ficava estudando. E eu ficava imaginando, eu falava, nossa, um dia eu vou vir aqui, vou ter minha agenda cheia no dia, era meu objetivo. Eu vou ter vários pacientes naquele mesmo dia. E aí eu ficava estudando, ficava lá dentro da clínica, mesmo que eu pagasse para trabalhar naquele dia, que eu alugava só por horário, para poder ir pegando, né, aquela energia. Não, eu vou ficar aqui o dia inteiro, e em breve vou estar cheia de pacientes. E sempre segui estudando, pegava cada paciente que eu atendia, estudava a fundo, fazia várias conexões com aqueles sinais e sintomas, pegava os estudos científicos, determinado sinal ou sintoma, né, determinada disfunção que aquele paciente apresentava, e começava a estudar a fundo. E isso foi me trazendo, né, um conhecimento aprofundado de cada disfunção. E aí quando eu pegasse aquela mesma disfunção, eu falava, opa, eu já sei mais ou menos o raciocínio, eu só vou individualizar para aquela paciente. E eu lembro que eu era maluca para atender gestante, eu amava sempre, desde a faculdade eu falava que eu queria trabalhar com gestantes. E eu lembro da minha primeira paciente gestante que apareceu 1 ano depois que eu tinha aberto meu consultório. Ela tava com hipertensão gestacional, ela tava super aflita, que ela queria o tão sonhado parto natural dela. Eu peguei aquela paciente assim pela mão mesmo e falei, eu vou dar o meu melhor. Estudei muito a fundo, a gente conseguiu regularizar a pressão arterial dela, ela conseguiu o tão sonhado parto natural dela, indicou muitas pacientes gestantes depois. Foi uma gestação super saudável, ela chegou até o final dessa gestação bem, com todos os exames ok, não ficou inchada, que é uma coisa muito comum, né, da hipertensão gestacional, sem sintomas nenhum. E aquilo ali me deu ainda mais, né, vontade de seguir em frente. E olha que isso foi lá em 2010, quando a gente não tinha, imagina, 1/10 dos trabalhos que nós temos hoje para gestantes. Então hoje, no Mãe Nutrida, eu consigo proporcionar tudo que eu não tive no início. Eu vou colocar tudo aqui para vocês, né, toda a minha prática clínica, para justamente evitar esses anos aí de tentativa e erro que foi feito, de muitos estudos, e falar para vocês realmente o que funciona na prática. E foi aí nesse momento que virou uma chave. Eu falei, gente, por que eu não posso só nichar?
né? Porque eu tô atendendo todo mundo. Eu atendi um dia um paciente com câncer, outro dia um paciente que era atleta que queria nutrição esportiva. Depois eu atendia outro que tinha uma doença autoimune. Eu tô virando pato, né? Porque o pato, ele nada, anda e ele voa tudo mais ou menos, né? Ele não faz nada muito bem. Então eu falei, não, eu preciso começar a nichar, né? E foi aí que eu vi e falei, não, é uma super oportunidade, eu sempre quis trabalhar com isso. Eu falei, tá mais do que na hora de eu começar a nichar. E aí, coincidentemente, veio o meu diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, né? Na verdade, eu já tinha esse diagnóstico, mas por estudar nutrição funcional, eu falei, opa, não é esse tipo de tratamento que eu tenho que ter. Quando eu comecei a estudar nutrição funcional, eu falei, não vou usar anticoncepcional como tratamento de síndrome dos ovários policísticos. E aí eu comecei a me estudar a fundo. Comecei a estudar a fundo o síndrome dos ovários policísticos, depois veio o diagnóstico de endometriose. E aí eu estava próximo de casar, e eu falei, não, eu preciso mudar meus hábitos de vida. Fui estudar isso a fundo, medo de não conseguir engravidar, que era o meu maior sonho, ser mãe, e isso poderia colocar em risco. Eu falei, opa, eu preciso me tratar. E foi aí que veio a gestação da minha primeira filha, da minha filha Lara, que eu tive com 32 anos, e ela foi uma gestação super saudável, mesmo com o diagnóstico de endometriose. Eu lembro até hoje que a ultrassonografista falou pra mim, falou, com esse ovário você não vai engravidar. E eu falei, eu pensei, né, comigo, falei, eu vou dar meus pulos e vou engravidar naturalmente. Dito e feito, tá? Engravidei até sem estar efetivamente tentando, né, mas pela melhora no meu estilo de vida, melhora no meu quadro, eu consegui engravidar e foi, assim, a maior realização da minha vida, a primeira maior realização da minha vida, né, depois teve a segunda e a terceira agora, recentemente. E 5 anos depois veio a Luísa. Então, mesmo com quadro de SOP, né, tudo controlado, obviamente, endometriose, eu consegui ter a minha segunda gestação, que aí essa foi totalmente planejada, né, me preparei para tal. Ela nasceu quando eu tinha 37 anos e foi uma gestação super saudável. Super tranquila, ela nasceu super bem. E depois, né, 2 anos depois, com 39 anos, agora recentemente, eu tive a minha filha Lívia, que ainda tá muito pequenininha, ela tá agora com 3 meses. E aí ficou, né, mais evidente pra mim o quanto que a nutrição funcional faz diferença no desenvolvimento. Eu vivencio isso o tempo todo. A minha filha Lara, ela vai fazer 7 anos, ela nunca tomou antibiótico, nenhuma das minhas filhas nunca precisou tomar antibiótico. Quando ficam doentes, são coisas muito leves, muito tranquilas. Então eu vivencio isso na minha prática o tempo todo. E é isso que eu quero passar para vocês. Não só, né, o conhecimento técnico-científico, a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, traz ainda mais a importância da gente passar isso para outras pessoas. A minha vida é muito boa, né, graças a Deus minhas filhas são muito saudáveis, que isso é o maior parâmetro para mim, é o bem-estar das minhas filhas, e eu preciso passar isso pro mundo. Então, por isso que é tão importante uma nutrida para mim, porque é onde eu consigo atingir não só a paciente que eu tô atendendo ali, mas as pacientes que as minhas alunas estão atendendo. Bom, gente, então como a gente consegue ver, né, porque por dentro da plataforma, vocês veem que aqui ela é bem intuitiva, a gente tem aqui o módulo de boas-vindas, acabei de chegar aí agora, né, para direcionar vocês, o que vocês fazem, né, como que vocês navegam aqui, mas é extremamente intuitiva. Aqui tem o link do Telegram, pro grupo do Telegram, e aqui vai ter sempre os acessos às aulas ao vivo, né? Então vocês vêm aqui, cliquem em cima da aula e vai ter o link aqui para você assistir a aula ao vivo. Temos também nosso guia de conteúdo, que é um guia maravilhoso, que ele é totalmente interativo. Então a gente tem, Camila, eu vou atender só criança. Então vocês vêm aqui, baixem esse guia da infância e aqui vocês vão poder ter acesso a todas as aulas que nós temos de criança e ele é interativo. Vocês clicam em cima do tema da aula, o guia já manda vocês direto para aquela aula específica. Temos o de gestante, de fertilidade, de saúde da mulher, pós-parto e lactação e as aulas obrigatórias para os nutricionistas, né? Então nós temos aqui o módulo de saúde da mulher, onde nós temos aqui 26 aulas, endometriose, SOP, várias aulas sobre síndrome dos ovários policísticos, sobre libido, TPM, uso de anticoncepcional, como que funciona o ciclo menstrual, cólica menstrual, vejam que são fogachos, influência da nutrição nos miomas. Então nós temos várias aulas aqui relativas ao tema de saúde da mulher. Nós temos o módulo de fertilidade, que nós temos aqui também 24 aulas, falando de abortos, fertilidade feminina, masculina, os exames importantes para tentantes, né, seja homem, seja mulher, trombofilia, geleia real, todos esses temas que vocês têm dúvidas. Temos aulas, aqui 58 aulas sobre gestação, então são muitas aulas sobre gestação. Restrição de crescimento, infecção urinária, náuseas e vômitos, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, tudo e um pouco mais de gestação vocês encontram aqui. Temos também um módulo de pós-parto, que aqui eu explico para vocês como a gente pode controlar essa produção do leite materno, o que pode aumentar, o que pode diminuir, que chá que a gente pode tomar, o que a gente deve comer na fase
casos de amamentação. E infância, que nós temos aqui também 68 aulas, né? Tem introdução alimentar, tem seletividade alimentar, tem crescimento infantil, diarreia, constipação. Tem muitos temas aqui para vocês se esbaldarem. Então, é bem prático mesmo. Nossa, Camila, eu atendi um bebê que está constipado. O que eu faço? Tem um estudo de caso aqui de bebê com alergia e constipação. Nós temos uma outra aula aqui, diarreia e constipação na pediatria. E nós temos uma aula também mais recente, da doutora Natália Crispim, por exemplo, constipação intestinal na infância, um olhar integrativo. Então, aqui todas as aulas, tanto minhas, né, como dos professores convidados, estão por aqui. Estão todas aqui, tá? E esse módulo obrigatório para nutricionista, ele tem as aulas bases, tá? Então, aula sobre esteroidogênese, aula sobre atendimento, sobre prescrição de suplementos, que aí dá certo para todos os públicos, né? Por isso que a gente criou esse módulo, para que vocês, então, tenham aqui as aulas básicas da fisiologia do trato digestório, de imunologia, né? Todas as aulas que são transversais a todos os temas dentro aqui da Materno, elas vão parar neste módulo aqui. Tá bom? Temos todas as aulas Tira Dúvidas também, que acontecem uma vez ao mês, então todas elas ficam gravadas, aulas riquíssimas. Temos o Papo Mãe Nutrida, que são as lives que eu faço lá no Instagram, que vem todas pra cá, tá? Pra vocês terem acesso a mais fácil aqui. E depois aqui é como vocês fazem pra participar tanto da escala Mãe Nutrida como do certificado. Então é uma plataforma extremamente intuitiva, fácil pra vocês realmente. Nossa, eu atendi esse paciente com esse caso. Como que eu posso fazer? Vai estar aqui, tá bom? Vocês vão encontrar isso facilmente, de forma prática, pra vocês já aplicarem ali no consultório com o paciente de vocês. Então é um local onde eu compartilho meus 12 anos de experiência, é uma metodologia muito prática, isso é unânime em todas as alunas, elas falam, nossa, sua aula é muito prática, eu ensino exatamente o que vocês precisam aprender e obviamente que quem quiser aprofundar mais, existe essa possibilidade também, e coisas que vocês consigam aplicar isso no dia seguinte no consultório de vocês. Temos estudos de caso, inclusive, e tem aula de Tira Dúvidas comigo. Mãe Nutrida, nós temos mais de 250 aulas disponíveis, nós temos uma comunidade no Telegram, que é um grupo fechado para vocês discutirem entre vocês os casos, e tem discussões maravilhosas, inclusive saem várias amizades dali. Tenho várias alunas que se tornaram super amigas e fizeram parcerias, assim, super bacanas, com pacientes, né, vindas ali dessa amizade do Mãe Nutrida. E nós temos aulas ao vivo todas as segundas-feiras, às 14 horas. E lembrando que uma aula do mês, a última aula do mês, é comigo de Tira Dúvidas, tá? Então é uma aula só para tirar dúvidas comigo, onde vocês têm total esse acesso para a gente discutir com o grupo, dúvidas de pacientes de vocês, dúvidas pessoais, para dar mais segurança ainda na conduta de vocês. Nós temos um certificado também, né? Então vocês têm que cumprir uma determinada carga horária, assistir determinadas aulas para que esse certificado seja emitido. Nós temos também um material de apoio, temos muito e-books, temos, por exemplo, uma carta para encaminhar para o obstetra para sugerir muito respeitosamente uma suplementação de ferro endovenoso. Então são materiais de apoio para vocês usarem no consultório. E nós também temos o ranking Mãe Nutrida, né? Então nós temos uma classificação que vai desde blastocisto, passa por embrião, feto e recém-nascido, que varia de acordo com a quantidade de aulas que vocês assistem dentro da plataforma. Então vocês podem ter regalias por meritocracia, por assistirem bastante às aulas, por estarem ali muito presentes. Sendo que quem é feto e IRN, que é o último estágio, quem assistiu pelo menos aí 75% das aulas, IRN é quem assistiu mais do que 95%, tem um grupo exclusivo no WhatsApp para conversarem ali entre elas, e pontualmente nós fazemos umas aulas de Tira Dúvidas exclusivo para esse grupo também, que é um grupo menorzinho e que vocês podem fazer ali então correlações clínicas, já que vocês estão em outro nível. E qual que é o investimento de tudo isso, né, gente? Se eu fosse pegar tudo que o Mãe Nutrida proporciona, né, que é dar segurança para vocês, confiança, para fidelizar o paciente de vocês, para se tornar referência no assunto, para viver bem do consultório, né, para ter uma agenda dos sonhos. Se eu fosse pegar também quanto eu já investi até hoje em curso, em pós-graduação, em mentorias, né, que daria muito mais do que R$100 aí que eu já gastei com isso facilmente ao longo desses anos. Eu poderia cobrar tranquilamente pelo menos R$5.000 por esse produto. Tá? Mas, né, eu acho que a gente tem que colocar um maior número de pessoas possível, né, pra gente realmente conseguir transformar a vida dessas famílias, conseguir mudar a vida dessas pessoas. Também, se você não gostar, você pode cancelar, não é cobrado nada por esse cancelamento dentro dos 7 dias, tá bom? Então é isso, eu espero que você sinta-se em casa aqui no Mãe Nutrida, que você realmente veja uma oportunidade para você não só mudar a sua vida, tendo um nicho, né, conseguindo ter uma autoridade ali naquele assunto, mas também para você ajudar aí milhares de famílias, tá bom? Então assine agora e nos vemos lá dentro das aulas.